Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina, uma história poderosa do cuidado de Deus, né? Deus tem feito milagres e maravilhas desde o começo da história desse mundo em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. E hoje à noite não vai ser diferente. Eu vou aqui contar mais uma história, nós vamos ver juntos, né, na verdade, mais uma linda história do cuidado, da proteção de Deus, para reforçar a nossa fé ainda mais. Nessa noite nós vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo, no Salmo 86. Desculpe, Salmo 89, verso 12. Salmo 89, o verso 12. Quero pedir que... coloca para nós, por favor, tem uma foto, Johnny, tem uma foto do Monte Tabor. Tem duas, na verdade. Coloca para nós, por favor. Nós vamos ver aqui o Monte Tabor. A história de hoje é um evento, um acontecimento aqui no Monte Tabor. Esse monte é muito famoso. E vocês vão ver uma coisa interessante no Salmo 89, no verso 12. Nós vamos ler juntos aqui, enquanto nós contemplamos ali a imagem. Giovanni orou, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta, Senhor. Santifica e nos prepare com Teu Espírito Santo, para nós compreendermos verdades profundas que o Senhor tem para nós. Nós pedimos que no Teu amor e na Tua misericórdia, o Senhor possa alcançar o nosso coração e nossa mente agora, em nome de Jesus. Amém. O verso 12 diz assim: o norte e o sul, Tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em Teu nome. O Salmo 89 é uma promessa do reino messiânico de Davi e mostra Jesus se aproximando como Messias. O Monte Tabor aqui, ele exulta porque ele vem mostrando o Messias e ele é o maior sinal de que o Messias é enviado por Deus. Nesse monte aqui, Jesus se transfigurou. Foi o monte da transfiguração de Jesus. Bem lá no alto do monte, desse monte aí, Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Mas nesse monte, mais ou menos 1000 anos atrás, antes de Jesus, na verdade, 1000 anos antes de Jesus, aconteceu uma história incrível. Vamos voltar agora à Bíblia, lá em Juízes, no capítulo 4, e vamos ver mais uma história incrível do poder protetor de Deus. Juízes, capítulo 4. Quantos aqui já ouviram falar sobre a história de Débora e Baraque? A profetisa Débora. Nós vamos ver essa noite quem foi Débora. Primeiro, o significado de Débora é abelha. Abelha. Vocês vão entender aqui que, na verdade, não era uma abelha comum qualquer. Débora era como uma abelha rainha entre o seu povo. Ela não só sentava-se debaixo de uma palmeira, pediu o Johnny para colocar aí, tem uma imagem de Débora debaixo de uma palmeira, e o povo de Israel ia até ela para consultar, para fazer perguntas, levar suas causas, para que ela julgasse as suas causas. Então Débora se assentava assim e atendia o povo de Israel, julgando o povo de Israel e as questões do povo. Era uma mulher abençoada e poderosa, uma profetisa do Senhor. Bom, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: os filhos de Israel, eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de quem? Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha quantos carros de ferro? 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vamos ver o que era um carro de ferro. Tem aí, Johnny? Um carro de ferro com cavalos. Olha aqui, esse era um carro de ferro com cavalos. Era quase impossível vencer. Sabe por quê? Entre 40 mil do povo de Israel,
Ninguém tinha uma lança e nem tinha um escudo. Como que eles iam? Tinha carros de ferro que eram puxados por 4 cavalos. Na ponta das rodas tinham como foices afiadas. Então, se alguém conseguisse fugir dos cavalos, as foices afiadas cortavam as pernas das pessoas. Então, seria uma batalha impossível para o povo de Israel. O povo de Israel não conseguiria vencer essa batalha. 900 carros de ferro desse. Era assustador para eles. E eles não tinham uma lança e nem uma espada. Muito bem. Pode voltar a imagem do Monte Tabor de novo, por favor? Mas o povo de Israel, os filhos de Deus, quando o povo de Deus clama a Deus, sabe o que acontece? Deus ouve. Amém. Quando o povo de Deus clama por socorro, Deus ouve. E Deus socorre. E Deus agora pôde atendê-los. Enviou uma mulher, uma profetisa. Por que Deus escolheu essa Débora? Por que ela era tão especial? Por causa da sua religiosidade. Ela era uma mulher dedicada a Deus. E Deus escolheu ela para transmitir a sua palavra e a sua vontade para o povo de Israel. Débora profetiza, versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Não foi uma pergunta assim retórica? Por que ela estava perguntando isso para ele? Parece que às vezes os profetas, eles tinham tanta certeza, tanta segurança, que eles apresentavam a verdade de Deus até de uma forma divertida. Não te mandou o Senhor fazer isso? Então vai lá, toma os 10.000 homens, sobe no Monte Tabor, porque Deus vai entregar nas tuas mãos esses homens aí. E eles, agora, um homem chamado Baraque, ficou com medo de ir. Embora Débora falasse assim: não foi Deus que te chamou para você fazer isso? Ele ficou com medo. Quem não ia ficar com medo? Aqueles carros de ferro lá, com foices nas rodas, eles eram de ferro, tinham cavalos. Então, ou seja, um carro daquele poderia matar muitos soldados de Israel. E eles não tinham nenhuma lança para se defender contra aqueles carros, nenhum escudo. Teria que ser alguma coisa sobrenatural. Ele virou e falou assim para ela: tudo bem, é Deus que mandou? Sim, não é? Então você vai fazer o seguinte, Débora, você vai com a gente. E agora? Ela ia ou não ia? Ela falou assim: tudo bem, eu vou com vocês. Mas a honra da vitória não vai ser sua, Baraque. Vocês estão entendendo aqui? A honra da vitória não vai ser sua. Nas mãos de uma mulher, Deus vai entregar o inimigo do povo de Israel. A profetisa agora fala assim: vai ser de uma mulher a honra da vitória do povo de Israel. Duas mulheres incríveis aqui se destacam na história. E a história nos diz assim, que eles subiram. No capítulo 5, no verso 4 e no verso 5, Deus deixa claro aqui que Ele fez chover. E os montes, o que aconteceu com eles? Vacilaram. Sabe como é vacilar um monte? Ele pode vacilar de duas formas: tremendo ou se desmanchando em lama. Logo no capítulo 4, nos versos 14 em diante, diz assim: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele.
E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera, o que ele fez? Saltou do carro. Sabe por que ele saltou do carro? Porque o carro estava atolado. Deus fez chover uma chuva torrencial naquele momento. Olha aqui, capítulo 5, versos 4 e 5. Vamos ler juntos aqui. O cântico de Débora. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Débora narrou ali o que aconteceu, por que os montes, eles derreteram, eles desmancharam em lama, e os carros atolaram na lama. Então Deus fez uma lama, e os carros de ferro não puderam atacar o povo de Israel. Uma história muito interessante, irmãos. De quem então foi a vitória? De quem foi a vitória? Ela diz, a vitória foi do Senhor. Só depois que os carros atolaram, o povo de Israel viu que os carros, aliás, eles já estavam se aproximando para a batalha, porque Deus não manda ninguém ficar esperando. Deus não manda ninguém ficar esperando. Vai, desce, vai para a guerra. E eles desceram para a guerra. Enquanto eles obedeciam, o que Deus fez? Providenciou socorro. Porque Deus transtorna o campo dos inimigos e torna propício para a vitória do seu povo. Deus transtorna a situação complicada para os inimigos, facilitando para que o seu povo possa passar em segurança e vencer. Amém? É isso que Deus sempre faz. Deus facilita a nossa vitória e Ele dificulta quando nós temos inimigos. Aqui um pouquinho para trás, nós vamos voltar agora. O que acontece então? Sísera foge, ele foge. E tem uma história interessante aqui embaixo, a partir do verso 17. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de quem? Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. O que tem a ver isso aqui? Estranho. Mas vamos voltar então, porque aqui parece que vai e volta toda hora. Olha só, no verso 11 diz assim, ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de quem? Obabe, sogro de Moisés. A minha pergunta é, qual era o nome do sogro de Moisés? Por que aqui falou Obabe? Porque Obabe significa amoroso. Como foi que Moisés chegou ali na terra de Midian? Como ele foi acolhido? Vocês lembram? Ele chegou, se ofereceu para cuidar e ajudar as filhas de Jetro, e Jetro o acolheu com amor. Por que aqui diz Obabe? O sogro de Moisés, o amoroso, vamos trocar a palavra? O amoroso sogro de Moisés. Éber tinha se apartado, sabe por quê? Os midianitas, que eram o povo do sogro de Moisés, tinham se tornado inimigos do povo de Deus. E esse Éber se afastou deles. E Éber armou uma tenda longe do povo midianita. E Sísera, quando ele foge, ele entra ali na tenda de Éber, que estava escondido longe daquele povo. Por que então que Éber, a família de Éber foi abençoada? Porque se afastou dos inimigos do povo de Deus. E Deus entregou nas mãos de uma mulher muito importante, que cravou uma estaca na cabeça, na fronte de Sísera, e ele morreu dentro da sua tenda. Como Deus providencia a vitória, né? Nas mãos de quem foi parar a vitória? Nas mãos de alguém que estava fugindo da idolatria, do povo inimigo do povo de Deus, tinha armado a sua tenda bem distante, e o inimigo do povo de Deus foi parar justamente dentro da tenda dela. Mais uma vez Deus opera milagrosamente. E a profecia de Débora lá atrás, ela falou o quê? Para o comandante Baraque aqui, o que ela falou para ele? Tudo bem, Baraque, você não quer ir na frente, não é? Eu vou, mas Deus vai entregar a vitória, será de uma mulher.
E essa mulher se chamou Jael. Jael. E todo nome bíblico tem um significado. Todos eles. Jael demonstra avidez, uma cabra montesa ou uma corça rápida, ágil. De uma forma ágil, ela salvou e libertou o povo de Israel do comandante Cícera. A gente está vendo aqui o poder e a mão de Deus operando em favor do seu povo no passado. E a minha pergunta é, Deus é o mesmo? O livro de Isaías diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não está encolhida. Os joelhos de Deus, as pernas de Deus não estão envelhecidas para que Ele não possa acompanhar o seu povo, nem os seus olhos. Os seus olhos estão atentos aos justos e aos retos da terra. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. Deus não muda. Deus é o mesmo Deus poderoso. Eu quero ler para vocês aqui uma citação. Tem uma citação no livro E Recebereis Poder, na página 259. Diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram, onde? À frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Como é que o povo de Deus tem que agir? Os chefes têm que fazer o quê? Se pôr à frente. E o povo tem que como é que o povo tem que reagir? Dispor voluntariamente. Aí haverá vitória em todo empreendimento da causa de Deus. Isso aqui é bem interessante. Mas será que Deus mudou isso? Deus não muda isso aqui. O princípio é o mesmo. Sempre que os líderes de Deus se põem à frente, e o povo se dispõe voluntariamente, e o povo clama e pede a Deus misericórdia e perdão, Deus ouve do céu, Deus atende e Deus socorre. Deus envia força, Ele envia chuva, se for preciso. Chuva forte, torrencial, para desmanchar os montes em lama, para transtornar o campo dos inimigos, para transtornar o campo e para facilitar para que o povo de Deus possa agir. Vocês estão vendo que tudo de Deus é bem organizado? Eles ficaram 20 anos servindo. Sabe por quê? Porque ainda o povo não tinha chegado nessa condição aqui. Clamar a Deus por perdão, misericórdia e socorro. O povo não estava pronto, seus líderes e chefes, para ir à frente, e nem o povo se dispunha voluntariamente. E aí Deus não pode agir em favor do povo de Deus. Deus só pode agir quando nós nos dispusermos voluntariamente, em qualquer empreendimento da causa de Deus. Havendo-se novamente separado de Deus pela idolatria, os israelitas foram severamente oprimidos por esses inimigos. As propriedades e até a vida do povo estavam em constante perigo. Por isso as aldeias, as habitações isoladas foram abandonadas e o povo reuniu-se nas cidades muradas. As estradas principais não eram usadas, as pessoas iam de um lugar para outro por caminho pouco frequentado. Nos lugares em que se tirava água, muitos eram assaltados e até assassinados. E para aumentar sua aflição, os israelitas estavam indefesos. Entre 40.000 homens não se encontrou uma só espada ou lança. Durante 20 anos, os israelitas sofreram sob o jugo do opressor. Então eles se voltaram de sua idolatria e em humildade e arrependimento clamaram ao Senhor por livramento. E não clamaram em vão. Habitava em Israel uma mulher famosa por sua religiosidade. Por meio dela o Senhor escolheu livrar o seu povo. Seu nome era Débora. Que significa? Mas ela não poderia ser uma abelha qualquer. Uma abelha rainha de fato.
porque ela servia ao povo de Deus. O Senhor comunicou, olha só, era conhecida como profetisa, e na ausência dos costumeiros juízes, o povo se dirigia a ela em busca de quê? Conselho e justiça. O Senhor comunicou a Débora o seu propósito de destruir os inimigos de Israel e mandou-a chamar um homem por nome Baraque, da tribo de Naftali, e dar-lhe a conhecer as instruções que recebera. Ela, por conseguinte, mandou chamar a Baraque, instruiu-a a reunir 10.000 homens das tribos de Israel, de Naftali e Zebulon, a fim de guerrear contra o exército do rei Jabim. Débora comemorou a vitória de Israel num cântico muito exaltado e sublime. Ela atribuiu a Deus toda a glória do livramento deles e mandou que o povo louvasse por suas obras maravilhosas. Obras maravilhosas. O que nós estamos estudando na lição da escola sabatina? Que Deus, de maneira maravilhosa, tirou o povo de Israel do Egito. As 6 primeiras pragas eram só para mostrar para o faraó e para o Egito que Deus tinha poder. Vocês viram lá? As pragas parece que eram terríveis, mas parece que eram um pouco até inofensivas. Uma durou 10 dias, a outra 3 dias. Algumas ali não é mencionado o tempo que elas duraram. Mas Deus estava mostrando para Faraó o seu grande poder. Lá atrás Deus tinha falado, olha Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito com mão forte e poderosa. Mão forte e poderosa. O povo de Israel nunca tinha visto tanto milagre e tanto poder naquele tempo. Depois das 10 pragas, o que aconteceu? Eles foram pelo caminho do deserto e lá eles se acamparam defronte do mar. E aí, por detrás deles, de repente, chega quem? O faraó. Chega por detrás do povo de Israel, perseguindo o povo de Israel. É claro que o povo ficou com medo. Quem não ia ficar com medo? Até eu ia tremer. O exército dos egípcios, que era um exército muito grande, porque para capturar 2 milhões, mais ou menos cerca de 2 milhões de pessoas, tinha que ser um exército grande. E o que Deus fez? Primeiro, uma coluna de fogo para atrasar os soldados egípcios. Nossa! Depois Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Fala para o povo que eles... Espera aí, Deus não mandou abrir o mar primeiro não? Não, Deus não mandou abrir o mar primeiro. A primeira ordem de Deus foi assim, Moisés, fala para o povo não ficar parado esperando, olhando para mim. Lembra lá, vocês lembram de que Débora falou assim, olha, Baraque, pega os 10.000 homens, desce do monte e vai guerrear. Depois que eles estavam descendo, aí sim veio a chuva. E aí os carros atolaram. E os soldados não conseguiram usar os carros de ferro. Como é que o povo de Deus sempre tem que se dispor voluntariamente quando Deus determinar uma ordem, uma sequência? E é interessante porque quando eles começam a marchar e a água estava já quase no joelho, é que Deus abriu o mar vermelho. Quando o povo de Israel, os soldados lá de Baraque estavam descendo, é que Deus fez a chuva descer e atolar os carros dos soldados inimigos. Por que Deus age assim? Porque isso nos serve de lição. Deus vai agir quando nós fizemos o quê? Dispusermos voluntariamente. Quando nós dispusermos voluntariamente, sem que Deus nos force a fazer as coisas, e aí Deus vai operar os milagres. Nós temos que dar o primeiro. Vocês lembram da música da Laura Moreno? É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. Não é isso mesmo? É preciso primeiro molhar os pés para que o milagre aconteça. Que nós possamos aprender com essa mensagem preciosa, irmãos.
Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Precisamos nos dispor voluntariamente, confiantemente no poder de Deus, molhar os pés, irmos quando Deus determinar que nós devamos ir, e sempre seguir esta sequência. Nossos líderes estão à nossa frente, nós nos dispomos voluntariamente, confiantemente no poder de Deus, e Deus vai operar um milagre. Na coleta dos alimentos, conversando lá com o Ronilson, a gente acha até estranho, né? Porque a gente conversando, sempre eu sou da frente. Eu sempre sou da frente, né, Ronilson? Tem que ter um lá na frente, lá para puxar o carro, porque senão... Porque precisa. Quem tem os dons de fazer as coisas, Deus me deu o dom de falar. Eu chego e falo com as pessoas mesmo sobre alimentação. Não tem dificuldade para pedir no supermercado. A única coisa que eu preciso e peço sempre, gente, fica um do meu lado ali para carregar, pegar as coisas, ou dar um livro ali para a pessoa que doa. Só isso que eu peço. Deixa eu falar com o povo. Pode deixar que eu peço. Não tem problema. Deus me deu esse dom. Então eu vou estar ali, eu vou falar. Eu só preciso que os demais se disponham. E a gente sente falta dos irmãos, né, Ronilson? A gente sente a falta dos irmãos, a gente fala, por que os irmãos não vêm só para ficar do lado aqui, pelo menos, orando com a gente, pegando as sacolas aqui, cantando, sei lá, não sei, só vem aqui, fica aqui com a gente sente falta. Precisamos nos dispor voluntariamente quando os líderes do povo de Deus estiverem à frente. Doar livro, eu tenho o dom de doar livro, me manda para lá com a caixa, 2, 3 caixas de livro, vocês vão ver que eu vou para a praça no centro, Deus me deu esse dom para usar, eu só preciso que o povo fique comigo ali, ó. Vocês querem ver uma coisa bacana? Marca um dia do abraço, vocês vão me ver lá na praça, me chama, eu vou para frente, vocês vão ver, eu gosto de fazer isso. Eu acho que no povo de Deus tem muito amor, muita coragem, muita fé, para incentivar as pessoas lá fora, que eles não têm tanta coragem, não têm fé, como o povo de Deus tem. E é bonito a gente ver as pessoas sendo fortalecidas, encorajadas com um abraço. Nós precisamos ter essa iniciativa, porque as pessoas estão carentes disso. Eles querem ver o povo de Deus em ação. Que Deus me demonstrando através de um abraço, de uma palavra de ânimo, de coragem. Que dê o povo de Deus. Sim, também. Precisamos ser assim. Irmãos, nós precisamos colocar em prática. Nós já fomos curados. Tem gente que é curada a vida toda. Eu contei uma história aqui, esses dias para trás, a menina que estava com o rosto sujo de carvão, e ela não tinha espelho em casa, e ela sempre se achava suja, e para onde as pessoas convidavam ela para ir, ela não ia porque ela tinha medo, ela estava suja, até que uma amiga dela pegou um paninho, limpou o rosto dela, falou, agora você está limpa, agora vamos para as festas comigo, vamos lá, eu vou te levar. Ela, não, eu continuo suja, eu não estou limpa. A amiga dela pegou um espelho, mostrou o rostinho dela, não, olha aqui, ela, não vou olhar, eu estou suja. Não, você está limpa, olha. Ela, não vou olhar. Mas a amiga dela pegou o bracinho dela com a mão, com carinho, olha aqui para você ver. Ela foi, olhou. O povo de Deus está assim, meio com medo, pensando, eu sou pecador demais, eu não tenho coragem, eu não vou não, ai, Deus não vai me usar, eu tenho medo. Jesus fala assim, não tenha medo, eu sou contigo, por onde quer que você for, eu estou com você, não tenha medo, tem bom ânimo, confie em mim. Não tenha medo das cascavel de acampamento. Não tenha medo dos nãos que você recebe. Não tenha medo porque tem muitos sims. As senhoras de idade que precisam de abraço, de carinho, de uma palavra de força, de coragem. Quando você pega um alimento ali, você fala, Deus te abençoa, meu amigo. As pessoas saem até assim tímidas. Puxa,
Que bom ouvir isso. Eles dão com uma gratidão muito grande no coração. Nosso povo precisa acordar. Nosso povo está adormecido, com medo. Já estão limpos, irmãos. Vocês não precisam ter medo de ir lá e mostrar para as pessoas amor, carinho, compaixão, não. Já estão curados. Tem gente que quer viver a vida inteira só vindo buscar aqui na igreja cura e milagre. Deus, cura a mim, Senhor. Eu sou um pecador, eu sou fraco, a vida inteira. Confia, Jesus te curou e te perdoou, te lavou no sangue dele. Na lição da escola sabatina, você só precisa confiar no sangue de Jesus e colocar o sangue de Jesus. E quando Satanás fala assim, não tem jeito para você, você fala assim, porque pelo sangue de Cristo, Jesus, sou limpo e purificado de todo o pecado, e Jesus me salvou pelo seu sangue na cruz. Amém? Nós vamos cantar uma música para a honra e glória de Deus. Estou com a garganta sequinha, vou tentar cantar assim mesmo. Eu te agradeço, dos arautos. A outra. John. Obrigado. Se você souber cantar, pode cantar comigo, tá bom? Essa música é bem conhecida dos Arautos do Rei. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Que sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria, eu quero cantar gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu
descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom. Tens-me dado o que eu não mereci, e no teu amor eu descanso antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão, pois tu és tão, pois tu és tão bom. Amém? Vamos orar? Quero convidar você para a gente ficar de joelhos. Senhor nosso Deus grandioso, forte e poderoso, o Senhor é poderoso por nós nas batalhas, Senhor. Nós não temos que lutar sozinhos contra o pecado, contra o mal. Nós não temos que lutar contra a doença sozinhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso escudo. Nós te agradecemos pelas bênçãos que nós temos recebido, Senhor. O Senhor abençoe cada pessoa aqui presente nessa noite, os nossos visitantes queridos. O Senhor possa acolher eles com teus braços de amor, Senhor. O Senhor possa salvá-los também um dia. O Senhor nos salve a todos nós. O Senhor nos abençoe e nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada deixei